Bendito seja Deus pelas suas obras tão maravilhosas. Um bom dia a todos nós, um bom dia para todos nós, para todos vocês. Um bom dia para tudo aquilo que é criatura de Deus e que está recebendo neste momento, nesse amanhecer, tudo aquilo que o sol é capaz de conceder gratuitamente, principalmente as pessoas, uma vitamina que só ele tem, que todas as plantas, que a natureza tenha um bom dia e com certeza o sol do amor de Deus está beijando a natureza nessa manhã, beijando a terra, beijando os animais, os insetos, beijando todo o espaço cósmico, nesta manhã, em cada manhã que se repete a cada dia, e cada dia diferenciando do dia anterior. Porque Deus é literalmente criativo, não é repetitivo, e a dinâmica de Deus é exatamente trazer sempre novidade. Tudo para o entretenimento do homem, tudo para entreter seus filhos, tudo para dar aos filhos aquilo que nós vemos, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós sentimos nessa gratuidade tão grande, tão amorosa, tão gratuita e tão incondicional. Tão incondicional. Deus não nos cobra absolutamente nada. Ele não nos cobra o aluguel da vida. Ele não nos cobra absolutamente o ar que respiramos, que é tão caro, esse oxigênio tão caro e tão difícil de estar sendo encontrado nestes tempos, e cada bala de oxigênio é tão caro e pode salvar uma vida, e nós temos oxigênio à vontade quando nós não estamos num estado doentio, patológico, e não damos o devido valor. O pior de tudo é isso. Não damos valor naquilo que somos, naquilo que temos, porque sempre estamos olhando e ambicionando outras coisas, querendo outras coisas. Mas quando nós fazemos a experiência do amor deste Deus que é Criador, deste Deus que é Salvador, deste Deus santificador, quando a gente o experimenta verdadeiramente, passa a conhecê-lo, porque percebemos o quanto Ele nos ama, olhando todos os detalhes, tudo é irrepetível, tudo é ímpar. Nada é idêntico, tudo diferencia. Não é só nossas digitais, a impressão digital, não é o nosso DNA, que cada um de nós somos um indivíduo, mas a própria natureza em si, ela não é igual. Ela também é ímpar, ela é singular. Toda criação é singular, nunca se repete absolutamente nada. E tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. Este Espírito que está sempre na dinâmica de promover moções, movimentos, sustentáculo, ele é o sustentáculo do universo. Ele é aquele que é puro amor, que se derrama sobre os filhos amados. Ele que nos leva a amar. Ele que nos torna apaixonados por tudo aquilo que vem de Deus, Sua Palavra, a Sua Majestade, a Santa Missa, toda a maravilha dos sacramentos que nós
privilegiados recebemos exatamente para constituir família no matrimônio, para ter os sacerdotes que são os garçons que nos servem a melhor banquete, que é o próprio corpo de Jesus, nos oferece a melhor bebida, que é o sangue de Jesus, para alimentar nossa alma. O sacramento do batismo, que nos leva a dizer Abá, Papai, nos leva a ser filhos legítimos do Pai por este sacramento. O sacramento do Crisma, que nos leva a receber os 7 dons da fortaleza, o dom da ciência, o dom da prudência, o dom do entendimento, o dom do temor de Deus, o dom da piedade, dons que nos santifica, os dons infusos que nos leva para viver a santidade. Nós já temos essa ferramenta que é nossa, sem contar os dons que pomos a serviço dos outros, que Deus concede. Os dons como ferramentas dentro da vida de oração, dentro de tudo aquilo que está dentro da fraternidade, que está dentro da irmandade de todos nós, do mundo inteiro, raças, nações, cores, todas as etnias, todas as línguas, todos os povos, cultura. Nós não vemos diferenças alguma, porque sabemos que todos são filhos legítimos de Deus Pai, que nascemos todos pela sua vontade, esse Deus que nunca se cansa, esse Deus que sempre está pelejando com a humanidade, perdoando a humanidade, permitindo o nascimento de novas criaturas, mesmo sabendo que somos criaturas da testa de bronze, da nuca de ferro, que nós somos teimosos, desobedientes. Assim como o Pai sabe que os filhos tanto herdarão aquilo que é bom quanto aquilo que é ruim, mas Deus sabe que nós herdaremos dele sua imagem e semelhança, embora aquilo que é mal vem de nós mesmos, pela culpa original, mesmo assim Ele nos ama, nos espera com amor e nos permite abrir os olhos para a vida e para todas as maravilhas que o mundo oferece, que nos deixa abismados, tontos com tanta beleza, o espetáculo da vida. Se nós soubéssemos o que faz a vida colorir, o que faz a alegria permanecer na casa do nosso coração, sempre levando nossos lábios e nossos rostos, no nosso olhar, um brilho diferente, diferenciado, mesmo em tempos difíceis como estamos, porque ficar triste, chorar, adoecer, debater, reclamar, tudo isso são orações que fazemos ao demônio, mas saber que atrás de tudo mal que Deus permite, Ele quer que nós tiremos o bem maior. E atrás de toda essa tragédia que estamos vivendo ainda, muitas vidas se transformarão, muitos caráteres se transformarão, porque quem ama castiga, educa. E Deus permite o sofrimento porque Ele é redentor, Ele nos liberta do orgulho,
Ele nos liberta da arrogância, da autossuficiência. Ele nos leva a um grau de uma humildade cada vez maior, na mesma direção da Virgem Maria e do próprio Filho dele, que é Jesus. Porque ele nos quer humilde como ele é humilde. Deus é extremamente humilde. É um Deus simples, mas ao mesmo tempo ele é inexplicável, é inverbalizável. Não há um nome que se possa dar a ele, ao Criador. Por isso chamamos ele de Pai, porque ele é Pai de todas as obras das quais ele desejou e concretizou. E tudo isso não para ser nosso, mas para nós administrarmos, usufruirmos e degustarmos. Tudo que nos dá ao paladar um sentimento de alegria, uma reação de um sorriso por experimentar gostos tão diversos e tão bons, assim como aquilo que nossos olhos saboreiam, e assim como nós, como seres humanos, colaboramos com Deus para a multiplicação da espécie dentro do amor. Dentro do amor, ele faz acontecer o milagre da vida. Do nada, gera-se vidas que se tornam filhos legítimos dele. Se nós verdadeiramente fôssemos observadores, analíticos, nós deveríamos, por tudo que vemos, por tudo que Deus nos prova, estar sempre pedindo ao Espírito Santo de Deus, que pouco relacionamento com Ele nós temos. Nós pediríamos a Ele a graça de se derramar em nós como as manhãs ensolaradas. Porém, a luz do Espírito Santo, ela é tão intensa que ela nos cobre de tal forma que não provoca sombra. É uma luminosidade de 1000 sóis do meio-dia e que ilumina e dissipa todo e qualquer tipo de treva existente, dentro ou fora. Se nós fôssemos mais perceptíveis, nós não cessaríamos de pedir ao Espírito Santo, porque é Ele que nos torna apaixonados pela vida, que é o maior espetáculo. O maior espetáculo de todos os tempos é a vida, é o viver. Mas não viver a qualidade de vida que o mundo nos prepara como ratoeira. Dá com a mão e toma com as duas. Mas a vida e abundância, quando nós vemos tudo, mas desprendemos de tudo, abnegamos de tudo, mesmo tendo, mesmo sendo, sabendo que tudo é passageiro, que nós estamos numa viagem, numa caminhada para fazer experiências, uma viagem, e que um dia ela terá um término, e este término não é algo negativo, é algo positivo, porque o próprio ser humano, na medida que envelhece, na medida que ele passa pela vida, a própria natureza leva muitas vezes, muitas pessoas que já chegaram a idades avançadas a dizerem, quando admiramos a lucidez
e dizemos para essas pessoas que Deus, se Deus quiser, você vai viver ainda há muito tempo. Elas dizem com toda convicção: já estou passando da hora de ir. E ir exatamente para o ponto de partida. Para o ponto de partida que é o pensamento de Deus, quando Ele, grávido de nós, já sonhava conosco. Para que a partir do sonho dele, dentro de toda a eternidade, vivêssemos este tempo, este período terreno que nós não sabemos quanto tempo, porque até crianças falecem no ventre da mãe, outras já vivem décadas e décadas, ou alguns vivem um século e um pouco acima de um século. A gente parte para a casa do Pai, a gente parte para a felicidade plena, a gente parte para a vida eterna, onde Deus nos recebe sob o seu manto imenso, tal como a abóbada celeste, um manto azul infinitamente, e nas dobras do seu manto ele nos guarda, nos agasalha, nos dá o descanso eterno, nos dá a felicidade eterna, onde aquele que faz essa experiência, muitas vezes, como muitos santos, não querem mais viver, anseiam pela palavra morte, uma morte física, porque o sopro de Deus volta para o legítimo dono, e o sopro da vida somos nós. O hálito da vida que Deus nos soprou é eu na minha totalidade. E nós sabemos que na parousia nosso corpo ressuscitará. Não sabemos como, nenhum exegeta, nenhum estudioso bíblico, nenhum santo sabe. Só Deus tem e carrega esse mistério. Mas nós sabemos que estaremos de corpo, alma, junto de Deus. É por isso que é preciso pedir que o Espírito Santo de Deus venha cada dia mais nos dar o vigor para a luta e a batalha contra todos os elementos negativos que carregamos como herança de nossos pais, avós, bisavós, quem sabe, centenas de gerações antepassadas, e eu fui vítima. Dentro da enxurrada veio um lixo passando por gerações e não entrou em ninguém, mas caiu dentro de mim. E quando nós pedimos o Espírito Santo, ele vai nos curando gradualmente, gradativamente. Ele vai desplugando de nós todos os lixos que nós coletamos durante nossas vidas, onde nós vamos ficando livres, como a própria borboleta quando ela consegue sair do casulo e alçar um voo. E ela vai visitar as cores e sobreviver do mel. Da mesma forma nós vamos ficando livre do emaranhado que nos deixa muitas vezes azedos, amargos, mal-humorados, cheios de defeitos de caráter, e vamos lutando, e uma hora nós alçamos o voo. É aquele voo que ficamos livres, nos sentimos livres como Jesus, livres de mágoa, livres de traumas, livres de situações que nos levam à amargura, muitas vezes ao pânico, muitas vezes nos levam ao medo, muitas vezes nos leva a depressões, a opressões de toda forma e natureza.
Nós vamos ficando livres, assim como Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, o vento era suas paredes, qualquer grama, qualquer areia de praia poderia ser seu colchão, o próprio abóbada celeste com as estrelas noturnas era seu telhado. Sabendo-se ele que estava no colo do Pai, sempre que buscava-o, ele o encontrava nas noites, na solidão que para nós seria ermos, para ele ao contrário. Ele ia para o ninho quente das mãos carinhosas do Pai, que o acolhia e o fortalecia para o recomeço da missão no dia seguinte. Por isso, meu irmão, o nosso lugar é ali. É dentro das palmas das mãos do nosso Criador, assim como Ele nos criou. É o nosso lugar de origem. Ali que Ele modelou o vaso, ali que Ele modelou do barro e nos fez, é para lá que nós devemos voltar. É ficar sob a proteção dessas mãos, sob o olhar deste Deus que baba de amor por nós. Um amor indescritível, um amor impossível de ser analisado. Como que um Deus pode amar criaturas tão pecadoras como nós? Por isso eu te convido, meu irmão, nesta manhã, nesse dia, a subir nas conchas da mão do Pai, que por Jesus Ele nos acolhe, nos recebe, nos guarda, nos protege, nos concede, dentro de uma providência divina, como Ele faz na minha vida, sempre tudo que preciso, porque confio, porque acredito que enquanto nessa vida eu estiver, mas na confiança que eu tenho a Ele, mesmo não vendo, mesmo não tocando, sei que tudo aquilo que chega a mim, dentro das minhas necessidades básicas, é providência dEle. E se você não alcança seus objetivos terrenos, é porque você confia unicamente na sua capacidade. Alguns confiam na sua esperteza, alguns confiam no seu jeito de administrar e se acha o bom administrador. Outros são autossuficientes demais. E quando isso acontece, tudo que é adquirido pesado. E com certeza, tudo isso que você consegue com tanto peso, com tanta dificuldade, não é seu. Ficará, extinguirá, derreterá, acabará. Porque nada é nosso a não ser nosso pecado. Mas quando temos Deus, nós temos uma referência para chamar Abá, Papai, Babi, e Ele se apressa em vir a nós. Ele nos deu até seu Filho, e Ele inteiro veio se entregar a nós. Como não dizer o resto? O alimento, vestuário, a dignidade de um lar, de uma casa, não importa o tamanho, importante que é uma referência, tem um endereço, e Ele tudo nos dá gratuitamente, porque tem 33 anos que eu faço essa bela experiência da história mais linda da minha vida, a história da minha salvação, a história da minha conversão que prolongará até meu último suspiro nessa terra. Deus vê meus esforços, Deus vê minha alegria de saber que Ele está comigo e é pela graça dEle que eu consigo driblar o inimigo, é que eu consigo driblar eu mesmo, os meus querer, essa duplicidade que eu tenho dentro de mim, que é como se fosse eu novamente, mas do lado perverso, do lado ruim. E por isso eu driblo e venço, eu marco o gol.
eu derroto no nome de Jesus, com Jesus e por Jesus, através da Eucaristia, pelo poder da Virgem Maria, o poder intercessor, porque ela clama ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus, através dela, concede graças. Por isso, eu debulho as continhas que passam pelo meu coração e sobe para o céu, que passa pelas mãozinhas de Nossa Senhora para chegar nos ângulos dos altares celestiais. Por isso, obrigado, meu Deus, porque eu sou um eleito vosso. Eu estou no mundo porque sou eleito teu. E todos aqueles que escutam neste momento também foram elegidos por vós. Por isso te peço agora, renove a fé de cada um de nós. Renove a fé e a esperança de cada um. Dê a cada um, Senhor, a confiança absoluta de uma criança que levanta os bracinhos e, choramingando, diz: mamã, papá, e este o pega e o levanta e ele deita amorosamente no regaço da mãe ou do pai e ali dorme, tranquilo, abandonado. Meu Deus, eu me abandono inteiramente sobre as batidas cardíacas do seu coração amoroso, que pulsa por mim, enquanto o meu pulsa por ti. Muito obrigado, glorificado seja teu santo nome. Amém. Estivemos unidos e reunidos, foi e será sempre ao redor da mesa eucarística, e será em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.